Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus seja abundante nos teus corações ou em vossos corações. Que a fé seja manifestada para a solução dos problemas, seja ele o que for, negócios, dificuldades financeiras, enfermidades, que nós possamos realmente ser abençoados por Deus. Desejo falar um pouquinho sobre o caminho. Jesus lhes disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João, capítulo 14, verso 6. Salomão, ele disse também algo sobre o caminho, mas sobre o caminho que o homem escolhe. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é a perdição, é a morte. Mas todos os caminhos, eles sempre têm esquerda, direita e centro. É claro que nós vamos aplicar isso dentro de um mundo que nós vivemos da religião. Existe o lado do legalismo e o liberalismo. Todos dois são extremos. Por exemplo, o liberalismo, ele prega uma liberdade que não é a liberdade cristã. Não é uma liberdade bíblica. Nada, Deus quer o coração da pessoa e pronto. O corpo, ele faz o que quiser, ele bebe, ele fuma, ele adultera, ele engana, ele aprisiona, ele agride. Se Deus quer só o coração. Veja que é o liberalismo, mas de uma forma errada. Porque nós daremos conta a Deus das coisas praticadas com o corpo. Então as pessoas querem uma liberdade para praticar o que querem. Eu não me refiro nem mais à questão da religião, mas no mundo. Para praticar crimes, para agredir as pessoas, roubarem, destruírem famílias, como se isso não tivesse uma consequência. Mas do outro lado tem o legalismo. Priva as pessoas da liberdade que Deus dá. E o legalismo ele tem um porém muito grande, ele dá uma impressão que é correto. Dá uma impressão que a pessoa vai ser salvo por aquilo que ele faz. Então, às vezes a pessoa diz, eu sou um dizimista desde criança. O dízimo não é para salvar ninguém. Eu digo o dízimo, mas as pessoas assustam, né? Bom, eu contribuo na igreja desde que eu nasci num lar evangélico, então trago minha contribuição ali, minhas ofertas e para o andamento da igreja, mas isso não é para salvar ninguém. O outro diz que tem que estar em todas as ceias para ser salvo. Não, a ceia não salva você. Muitas das vezes ela pode trazer uma condenação. A ceia é um culto memorial, mas não é para salvar. Quem realmente salva é Jesus.
Agora, os salvos por Jesus, aí que é a diferença. Eles praticam o que Jesus ordenou. Eles praticam o que Jesus ensinou através do seu ministério terreno e através do ministério do Espírito Santo nos seus discípulos, apóstolos que seguiram. Paulo, ele não pregou nada contrário ao que Jesus deixou. Então agora tem o centro, que é o caminho. Este é o caminho. Andai por ele. Quem é este caminho? Jesus. Agora, os extremos, direita e esquerda, eles são totalmente contrários um ao outro. Agora, o centro é Cristo. E o que dá a diferença é que Cristo é a palavra. Então, nos dois extremos existem contradições, mentiras, enganos, tanto na direita como na esquerda, quanto no liberalismo, quanto no legalismo. Eu sou esquerda. Tudo bem, lá também tem mentiras, lá tem enganos, lá tem tapiações. Eu sou da direita, lá também tem mentiras, lá tem enganos, lá tem tapiações. E agora, vejam bem, por quê? Eu sou corajoso para mim ser desse lado. Eu sou corajoso para ser desse outro lado. Tudo bem, tudo tem que ser corajoso. Para você falar a verdade, às vezes tem que ser corajoso. Você é forçado, às vezes, a mentir, a viver uma vida mentirosa, enganosa. Então, para você viver na verdade, você tem que ter coragem. Mas para mentir também tem que ter coragem. Se tornar um mentiroso tem que ser corajoso. Se tornar um marginal tem que ter coragem. Eu fico imaginando uma pessoa para entrar num estabelecimento dos outros para roubar, não sabe o que tem lá dentro, pular um muro. Ele tem que ter coragem, mas coragem para o mal aí. Para você enfrentar a vida com dignidade, com honestidade, você tem que ter coragem para não corromper sua fé com ensinos maléficos, porque hoje o mundo é cheio. É os que mais tem gente. As pessoas gostam do engano. Não, as pessoas gostam da verdade. Gostam não. Isto é outro engano. Por que eles não gostaram de Jesus? Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Mas quantos o receberam de fato como ele é? Tinha muitos admiradores. Acho que ele é um bom homem. Mas não tinham coragem de se posicionar por causa, com medo de serem expulsos do sistema que existia naquele tempo, sair de um sistema incorreto. Não. Era um sistema correto. A lei era correta. A lei foi trazida por Deus. Mas chegou o tempo que, vamos dizer numa linguagem nossa, caducou, né? Agora nós teríamos que viver debaixo de uma outra lei. Não a lei da ira. Não a lei do toma lá, dá cá. Não mais a lei de olho por olho, dente por dente. Não mais aquela lei dos sacrifícios de bodes, de ovelhas, para cobrir as falhas, os pecados, mas agora debaixo da lei do amor, da lei da graça. Vejam bem, é isso a diferença. Agora é o centro. Matou lá, morreu, fez isso, levou aquilo. Coragem para aceitar o cumprimento das Escrituras, que nós falaremos possivelmente para frente, o cumprimento das Escrituras hoje, com tantas interpretações das Escrituras,
tantas interpretações de Apocalipse, tantas previsões, as pessoas desejando ser o centro da atração, promovendo então um show para falar sobre coisas simples que até os próprios simples entendem neste caminho, que nem os loucos errarão, como disse Isaías. Olha bem como que a Bíblia ela deve ser vista como a verdade perfeita de Deus em nossas vidas. Então, coragem para viver a verdade, coragem para praticar a verdade, para viver na verdade, falar a verdade, e coragem para enganar. Como um homem tem coragem de pegar algo que não é dele e dizer que é dele? É muita coragem, gente. Aquilo não pertence a ele, não é, nem verdade é, mas ele achou que fosse, pegou de outro, eles falam de plágio. Tem que ter coragem para fazer isto. Não foi Deus que deu aquilo a ele copiou de alguém e diz que ele recebeu de Deus diretamente. Tem que ter coragem, é muita coragem. Talvez até mais do que ficar com a verdade. Porque tudo será descoberto. Nada que os homens fazem oculto ficará escondido. Chega o momento daquilo vir à luz. Então as coisas chegou à luz. Bem-aventurados são aqueles que têm os seus olhos abertos e podem ver a luz que brilhou. Mas nem todos podem ver essa luz gloriosa de Deus brilhando. Agora vejam bem, dentro do caminho do engano, existem algumas coisas para enganar. Simão mágico, ele enganava as pessoas com as suas falcatruas e eles tinham ele como uma grande pessoa. Em Atos dos Apóstolos você vai encontrar isto. Quando Paulo estava pregando, ele encontrou no seu caminho uma pitonisa. Você vê isso em Atos 16, a partir do verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Lucro. Pastores eloquentes vão usar aquilo para ganhar, ter lucros, ficarem milionários. Tudo era um sistema maligno. E usavam aquela mulher. Deus tem o seu sistema, tem sim. Deus tem o seu caminho, tem sim, mas o mundo tem os seus caminhos também. E no verso 17 ela diz: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Ela estava dizendo verdade. Mas num sistema diabólico, que o diabo conhece a Deus, o diabo conhece quem sou eu, o diabo conhece quem é você, o diabo conhece todos esses pastores, que espírito eles têm, por que eles estão à frente de rebanho, conquistando. Mas isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Agora, quando aquilo aconteceu, veio e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Eles se revoltaram. Então, quando as pessoas veem que os seus lucros estão diminuindo por causa das suas falcatruas que são mostradas,
Mas eles vão ter os seus fiéis, que não tiveram seus olhos abertos para saírem da caverna, da mentira, do engano. Não tiveram seus olhos abertos e não conseguiram sair de um sistema maléfico, humano, de aprisionamento das mentes das pessoas, do legalismo infernal, da maldade, da crueldade. Eles dizem que estão louvando a Deus. Esta mulher aqui falou uma verdade, mas ela estava num espírito de adivinhação. Então, você que conseguiu ver, tenha graça, misericórdia com todos. Não saia do caminho para aventurar-se. Tem que ter muita coragem. Mas Deus nos tem tirado do engano religioso, tem nos colocado no seu próprio sistema. E corajosamente você tem deixado o sistema enganoso da mentira e tem buscado firmar-se no da verdade, que é a Bíblia Sagrada, sem nenhuma contaminação de interpretação de Apocalipse e de textos bíblicos. Como ela é, fique com ela como ela é. Ela não te deixará se perder. Não se engane, você não se perderá se você ficar com a palavra. Mas tudo quanto é interpretação de hoje, desses dias de profetas, de profetisas, fuja disso e Deus te abençoará. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos um ótimo dia. Amém.